Pessoal, tudo certo? Vamos lá então? Mais uma aula. Funções built-in. Então, avançando, né? Então já passamos por operadores, passamos por tipo de variáveis, começamos vendo o histórico do Python e aí aprofundando cada vez mais, chegamos agora numa parte que começa a ficar mais interessante, que são as funções built-in, que são funções nativas do Python, né? Não precisa importar nenhuma biblioteca para trabalhar com elas, tá? No Python 3.6, a gente tem 68 funções nativas. Deixei o link aqui para vocês, caso vocês queiram conhecer um pouco mais. E eu quero mostrar algumas para vocês, algumas bem interessantes, algumas bem legais que a gente consegue trabalhar. A gente vai trabalhar com várias também no decorrer do curso, inclusive importando bibliotecas para aumentar ainda mais as funcionalidades que o Python oferece para a gente, ok? Então, a primeira delas aqui, uma funçãozinha bem simples, bem tranquila, é o ABS, né? O ABS, ele retorna para a gente o valor absoluto de um número. Então, é só escrever ABS, abre e fecha parênteses, e digito o número que eu quero ter, ele é absoluto, por exemplo, menos 9. E roda a célula, ele me retorna 9. É simples assim essa função. É muito útil, tá? Tem várias contas quando a gente vai trabalhar com machine learning, com, com sistemas inteligentes, que às vezes apenas o valor, o módulo é interessante para a gente, né? Então, apenas o valor é absoluto. Então, essa função a gente usa bastante, tá? Embora seja muito simples. A função min, o nome já diz, né? Lembra que eu falei na aula passada para você dar nomes de variáveis que seja condizente com o que a variável vai fazer? O Python segue esse padrão. Esse é o modo Python de pensar. E o Python, logicamente, faz isso. Então, as funções, as funções built-ins, o nome dela já diz o que ela vai fazer, né? Então, no caso aqui, a gente vai... deixa eu arrumar aqui esse símbolo, ficou errado. Aqui, né? Então, o que, que um min faz? O min vai retornar o mínimo de uma sequência. Então, eu posso fazer min, aí eu vou ter uma sequência aqui, 6, 7, 4, 8, 9, sei lá, uma sequência aqui, 10. A hora que eu rodo ela, ela me retorna o valor mínimo desta sequência, tá? E eu posso atribuir também isso a uma variável. Eu escrevi aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui são preços, né? Então, eu posso colocar em menor preço, tá? Não posso colocar cedilha, né? Então, o menor preço dessa lista é o valor 4. Eu posso atribuir esse resultado a uma variável, né? E aí eu posso mostrar ela aqui, né? Menor preço, tá? Na hora que eu rodo, aí, 4. Pessoal, se tem o mínimo, então também tem o máximo, né? Aqui ele vai retornar o máximo, o valor máximo de uma sequência, tá? Então, posso chamar aqui de max valor e aqui de max valor. E aí eu vou retornar o valor máximo. Então, também são valores muito úteis quando a gente vai trabalhar com limpar algum dado, verificar qual que é o valor máximo de uma sequência. Pessoal, aqui é um exemplo, né? Mas se for trabalhar com machine learning novamente, com sistemas inteligentes ou com algum outro programa, você pode ter sequências aí de milhares de números, né? Então, aqui é fácil de ver, né? Visualmente, você consegue enxergar qual que é aqui. Mas se você quando isso for para um projeto, essas sequências aqui vão ser imensas. Então, essas funções são extremamente importantes. A gente faz com um número menor para ficar mais acadêmico, para ficar mais simples de vocês entenderem, tá? Mas entendam que quando isso for para a prática, essas sequências, essa função vai fazer mais sentido quando tiver uma sequência monstruosa de números, tá? O sum faz a soma, né? Então, posso chamar aqui de soma total na minha sequência, nome que eu estou inventando, tá? Chamo a minha função sum e aqui eu preciso passar um iterable. A gente vai ver isso mais para frente um pouco, tá? Ele até ensina pra gente aqui, ó, tá? Que é um valor que tem que ser, que pode ser percorrido, né? Um valor que pode ser percorrido, tá? Isso aqui é um tipo de lista, por exemplo, e a lista vem entre colchetes. A gente vai abordar bastante lista mais para frente um pouco, mas entenda agora que a gente está analisando a função soma, tá? Então eu tenho aqui uma sequência também aleatória. Melhor, vamos fazer uma sequência que a gente consegue saber a resposta, para a gente poder ver se deu certo. 1, 2, 3. Soma total. Ele não mostra nada para mim, porque eu não pedi para mostrar, né? Então eu escrevo aqui soma total. Opa, tem que ser junto, né? Soma total. E aí, opa, escrevi errado, vai dar um erro lá, ó.
Soma o total, não foi definido, não foi mesmo, que eu defini soma total. Agora ele vai mostrar, ó, 6, certinho, né? 6, 1 mais 2 mais 3. Então essa é a soma, tá? A gente tem a função pool também, tem a função biblioteca matemática que a gente vai importar. Também a gente vai conhecer ela, mas o próprio Python tem uma função nativa. Percebe quando eu passei para vocês os operadores aritméticos, eu não falei da exponenciação. Embora exista, eu posso fazer 2 elevado à terceira usando 2 asterisco, ó. Tá? Então, isso não é 2 vezes 3, é 2 elevado à terceira. Mas tem uma forma mais elegante de a gente trabalhar, que é usando a função pool. Então, função pool, aí eu passo a base e passo o expoente. E aí, mando rodar, tá? Então, também tem essa forma. Os dois, asterisco, ou a função built-in pool, as duas funcionam muito bem. A função print foi a primeira função que a gente trabalhou. A função print mostra um valor na tela, tá? Então, eu posso mostrar um texto realmente, né? Esse é um texto, tá? Mas, olha que legal, eu posso ver também o valor de uma variável. Eu posso pegar o valor de uma variável. Vamos jogar isso aqui para cima. Né? Por exemplo, aqui, ó, soma total. Quero saber qual é o valor que está dentro da soma total. Então, eu dou um print, soma, veja, né? Me ajudou aqui, total. Pessoal, atenção nessa parte, hein? Olha só a diferença, ó. Soma total tem valor 6. A gente viu aqui em cima que é isso mesmo, né? Olha só, se eu colocar um texto entre aspas, pode ser dupla ou aspas simples, ele vai simplesmente copiar esse texto para o que está aqui. Se eu colocar um texto sem as aspas, ele vai pegar o que está dentro dessa variável e mostrar na minha saída. Entenderam a diferença? Então, aqui eu estou simplesmente escrevendo isso aqui na saída. Aqui não. Aqui eu estou pegando o conteúdo da variável soma total e mostrando na minha saída. Tá bom? E aqui é a função que todo mundo adora, que é o input. Né? A gente vai fazer um exercício com o input. O input dele é seu programa extremamente versátil, é seu programa bem legal, porque você consegue interagir com o usuário. Então, a gente pode colocar assim, nome, na variável, igual a input, e aí, abre e fecha parênteses, e perguntar aqui, ó, qual o seu nome? E dou um enter. E aqui eu vou mostrar um negócio para vocês. Percebe que a célula está com símbolo de stop? Ele está pensando. O programa está travado nessa célula. Pode ver aqui, ó, interromper a execução. Está executando. Está esperando que alguém digite alguma coisa aqui. E eu vou digitar meu nome. Saulo. E aí, quando eu dou Enter, a célula é executada. E aí eu posso verificar o conteúdo da minha célula dando um print, por exemplo. Ó. Print nome. E aí, eu tenho dentro da variável nome o meu nome, Saulo. Tá? Então, o input permite que a gente extraia informações do usuário, interaja com o usuário. Né? Isso é muito legal. A gente vai fazer um programa e calcular a média. Vamos pedir para o usuário, então, falar quais são os valores da média. Eu quero calcular a área de um quadrado. Vamos pedir para o usuário qual que é o quadrado que ele vai trabalhar. Tá? Então, isso é bem legal. E é muito usado também, né? E aqui uma funçãozinha, pessoal, é impossível, né? Você está pensando, pô, Saulo, como é que você decorou tudo isso? Como é que você sabe todas essas funções? Pessoal, é difícil decorar tudo. E o próprio Python sabe disso, então ele dá uma função help para a gente. O help é uma função. Eu posso passar para ele help max, por exemplo, para saber como é que a função max funciona. Ele está aqui, precisa saber um pouquinho do inglês, né? Mas é tranquilinho de entender. A função max e ela vai passar para a gente aqui, ó, retornar o maior valor o maior item, tá? Então eu posso fazer isso para o max, para o min, o valor de soma, né? Como é que funciona a função sum? A função sum, função soma. Então ele vai passar para a gente aqui, ó, lá, a sintaxe dele. Então eu passo o nome, passo um valor que é o interável, um valor que pode ser percorrido. A gente vai ver isso mais para frente um pouco. Posso perguntar o valor inicial que eu vou começar, tá? E aí, ele vai mostrar para mim o valor total dessa soma, tá? Pessoal, até me prolonguei um pouquinho mais nessa aula, mas essas são as funções built-in. Vamos fazer alguns exercícios agora para treinar todo esse conteúdo e encerrar esse primeiro grande bloco.
Encontro vocês nos exercícios. Valeu, pessoal.